Ei, gente, tudo bem? Começa agora mais um podcast Jornada da Longevidade. E o meu entrevistado é Fernando Drummond, um cara criativo, empreendedor, que agora está empreendendo no mercado da longevidade. Como é que começou isso, esse interesse, Fernando? Bom, Roberto, meu DNA é de loteamento. Eu trabalho com isso há 30 anos. Seu filho, inclusive, é meu colega de trabalho, né? Ele tem uma empresa também que atua nessa área. E há uns 10 anos atrás, eu deixei de ser executivo de uma empresa de loteamento e comecei a desenvolver projetos na área imobiliária. E, mais ou menos em 2017, um amigo meu, que a esposa tem uma clínica de idosos na Pampulha, me convidou para a gente fazer um projeto desse juntos, tá? Foi quando a gente fundou o Aquarela. A gente comprou o terreno e a gente construiu o Aquarela, que está operando desde dezembro de 2021. Que é um residencial. É um residencial de idosos. E aí, nessa jornada de entender essa terceira idade, essa fase da vida... Esse público novo, né? Esse público novo. O Daniel, que você entrevistou aqui, ele comentou de um livro que chama Mortais, que é um livro fantástico. E aí, nessa busca de entender um pouco mais desse mercado, quando eu li esse livro, eu falei assim, cara, dá para fazer uma coisa diferente do que um residencial de idosos. Dá para fazer uma coisa que a pessoa possa... Eu escutei muito nos podcasts seu aqui, o merecimento. Então, é essa fase da vida que a pessoa tem que curtir, ela merece curtir uma coisa diferente. Ela merece curtir um momento da vida sem essa preocupação em dar trabalho para os filhos, em ter essa dinâmica do dia a dia carregada de responsabilidade. Tá? Então, eu tinha esse terreno em Casa Branca e eu, na verdade, não começou a Longevo, começou o Vilar. Interessante. Que é o nome do condomínio. É o nome do condomínio. Aí eu falei assim, o terreno era meu, eu falei assim, cara, eu vou fazer um condomínio para a terceira idade aqui. Vou fazer uma coisa diferente. Que é para um público mais, digamos, diferente do Aquarela. É um público mais... O Aquarela é uma clínica. É uma clínica. É um serviço que a gente presta, mas é um público antes do Aquarela. Tá? Isso. Então, assim, pessoal que ainda tem uma certa independência, uma certa autonomia. Roberta, qual é o problema? As pessoas vão envelhecendo e elas vão ficando muito sozinhas. Então, o objetivo é socialização. Então, vamos criar um ambiente onde as pessoas consigam conviver, tá? E sem essa preocupação realmente desse peso do dia a dia. Então, é um lugar que a gente vai... A infraestrutura, ela tem atividade física, ela tem alimentação e ela tem a individualidade dela também. Numa clínica, você não consegue ter essa individualidade tão presente. É porque cada um tem lá a sua casa, né? Exatamente. Sai, fecha e pronto. E aí... Eu comecei a desenvolver esse projeto, tá? E o projeto começou a ficar grande e eu falei, cara, isso daqui eu preciso de alguém para me ajudar. Foi quando eu chamei o Dene, da área comercial e do marketing, né? Me ajudou, assim, ele veio para ser sócio meu no Vilar e aí a gente começou a desenvolver o projeto, a estudar esse mercado, a entender quais são as necessidades desse público e num determinado momento a gente entendeu que isso podia virar um negócio. Tá? Então, virou um negócio longevo. Eu falei assim, cara, não precisamos ficar só no Vilar. Dá para a gente criar uma empresa que vai ser solução de moradia para o público sênior. Coisa legal, porque isso, vocês fizeram pesquisa porque falta, né? E em Minas Gerais, principalmente... Não tem esse produto no Brasil. Lá fora, né? Na Flórida tem vários Estados Unidos tem muita demais, coisa, né? mas no Brasil não tem.
uma coisa que parecida, que funciona, que é muito legal, que você vê que as pessoas são felizes, é em São José do Rio Preto, chama Geripe, é uma associação, e é parecido com o Vilar, embora seja um projeto bem mais antigo, é um projeto muito simples, mas de uma solução que todo mundo que está lá dentro está feliz. E fora isso, existem algumas iniciativas. A gente sabe que tem uma turma da USP também que está se juntando para construir um condomínio desse. Mas isso, ó... Tem tempo, né? Tem tempo. É porque juntar as pessoas para... Assim, você vai fazer um projeto de uma casa. Você e eu e minha esposa, você e seu marido. Já é difícil vocês chegarem num consenso. Você imagina juntar lá 10, 15, 20 pessoas diferentes para discutir um projeto. É verdade. É mais complicado. E aí... Bom, eu me perdi. Não, então vamos nos encontrar, né? Vamos falar mais do Vilar, porque até eu queria te perguntar isso. Você está lançando um produto inédito, né? Sim. Dá tremedeira, dá assim... Mesmo você sendo um empreendedor experiente... igual eu estava te falando, é inovador. Então, a gente tem aquele frio na barriga do novo, tá? Mas a gente está muito seguro. Você me perguntou agora há pouco se a gente fez pesquisa. No começo do projeto nosso, a gente teve uma pessoa que fez várias entrevistas e que fez assim, e trouxe essas informações para a gente. Então, ela entrevistou mais ou menos umas 100 pessoas, que é o nosso público-alvo. Sim. Tá? E o que a gente identificou que é exatamente essa necessidade que as pessoas têm. É uma frase que todos os 100 falaram, o seguinte: eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Verdade. E as famílias agora estão mais curtinhas, né? Antigamente tinha, né, a filha que ficava cuidando dos pais. Hoje não tem. Hoje as mulheres saíram para trabalhar e realmente as famílias estão menores. Quem vai cuidar de nós, né? Nós é que temos que dar um jeito de procurar esse cuidado, né? Você falou num podcast seu aqui da filha solteirona, que você odeia esse termo, né? Mas não é. E é muito triste, se você imaginar que você tem um filho e a função do filho é cuidar de você, cuidar não é fácil, né, Roberto? Não. Você falou uma coisa interessante aí, que é o nosso público-alvo. A gente sabe que no Brasil a gente tem que falar de velhices, né? Porque é uma desigualdade, não é só de velho, né? Mas nós estamos tratando aqui do público sênior, né? Qual é o público-alvo de vocês? O Razuk falou uma frase interessante assim: existe 90 e 90. É exatamente essa diversidade. Justo. Tá? E eu estou falando também de poder aquisitivo, né? Porque a gente sabe o cuidado custa. Depois nós vamos falar do Vilar, da moradia assistida, né? Essa coisa toda. Mas vamos lá, continua. Então, assim, tem 90 e 90. Mas, voltando à pesquisa que a gente fez, que é consenso, eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Então, o nosso empreendimento é a solução. Então, você tem um local para morar, você vai ser assistido do tanto que você precisa, você vai ter a sua privacidade também do jeito que você quer ter a privacidade, você vai socializar na hora que você quiser, tá? E você não vai dar trabalho, porque existe uma estrutura que vai te auxiliar naquilo que for necessário. É uma moradia assistida, uma moradia compartilhada. Essa questão do compartilhar eu acho maravilhoso. Mas a gente sabe que não é para todos, né? Roberta, a gente tem que se planejar. Eu lembro, meu pai está com 88 anos e a vida inteira ele falou: eu não quero depender dos meus filhos, não.
Eu vou me planejar, eu quero ter a minha reserva, porque quando chegar lá na frente, ele sempre teve a independência dele, ele não quer que os filhos comecem a mandar na vida dele. Então, a gente precisa de planejar, assim, desde jovem, para a gente criar uma reserva financeira exatamente para essa fase. E essa reserva tem que ser cada dia maior, porque a gente está vivendo mais, né? Com certeza. Ou seja, para aquelas pessoas de classe média alta. Eu estou até te perguntando isso, porque eu sei que as pessoas ficam assim, Roberta, você está falando coisa para rico. Não é coisa para rico. Não é para rico, mas também não é para pobre, né? Roberta, se você pegar hoje, eu moro sozinho num apartamento aqui na Savassi, no Funcionários. Então, você tem um condomínio, você tem um aluguel, você tem uma empregada ou uma diarista, tá? Você tem o consumo de material de limpeza, de alimentação. Então, isso tem um custo, tá? E não é muito diferente do custo que você vai ter no Vilar. Então, a proposta nossa é uma unidade em torno de R$700 mil, tá certo? Que você vai comprar essa unidade e você vai ter um condomínio que vai te oferecer uma alimentação. A gente vai ter uma sala de coworking, então, se você trabalha ainda, você pode receber as pessoas lá. A gente tem, igual eu já falei, assim, uma infraestrutura de piscina, de sala de pilates, sala de cinema, e a gente tem uma enfermaria 24 horas dentro do empreendimento. Então, assim, se você precisar, você tem um apoio. Não, o projeto, sem dúvida, é maravilhoso. Eu acho que é um sonho de consumo. E a entrevista que eu fiz com o Gerson Lopes, né, sexólogo, aí ele fazendo a diferenciação de sexo e sexualidade. Eu acho que é um lugar perfeito para você exercer e aumentar a sua sexualidade, né? Que são os momentos de prazer, né? Você compartilhar e estar ali em meio à natureza e, sei lá, nadar, assistir, ver um filme, tomar um vinho, uma comida gostosa. Não tem contraindicação, né? Você perguntou qual é o seu público-alvo. E eu fiz o comentário lá tem 90 e 90, né? Uhum. Então, a gente tem um público-alvo muito... Não é uma coisa genérica. Por exemplo, eu estava outro dia fazendo uma entrevista com um engenheiro lá para a empresa e ele estava me contando que a mãe dele está com Alzheimer, tá? E o pai está cuidando. Então, que é uma carga assim, para o casal, tá certo? O marido está ali no dia a dia com a esposa. Se eles estivessem num ambiente desse, quando eu falei desse projeto, eu falei, cara, isso era perfeito para os meus pais estarem lá. Porque ia tirar um pouco da carga do meu pai, ele ia poder aproveitar, ele iria conviver com outras pessoas da idade dele. E a minha mãe estaria assistida em algum momento que ele quisesse ter alguma atividade sem estar ao lado dela. Olha que interessante, quer dizer, esse é um público que eu não tinha pensado nele. Então, é o casal que vai para lá, que um deles está mais debilitado que o outro. Então, assim, é um público. Aí você tem a questão você estava falando do Gerson, você vai ter várias pessoas assim, viúvas ali dentro, ou solteiras. Então, você pode até ter essa interação ali dentro. Tá? Pode surgir até namoro, né? Vai surgir namoro, vai dar namoro. Gente, adorei, você está contando umas coisas novas que eu não tinha imaginado, né? E o que mais, hein, você quer falar do Vilar? Porque, assim, o que as pessoas querem saber é o seguinte, nós já fizemos uma entrevista, uma vez eu te entrevistei, né, no Aquarela, sobre o Vilar, e foi, assim, um interesse geral, gente de outros estados, gente do interior de Minas, então, assim, eu sou de Caxambu, eu quero ir aí conhecer, eu falei, mas só começa a construir em agosto e tal, essa coisa toda. Como é que as pessoas, o que elas têm que fazer, como é que elas podem saber exatamente todas as informações do Vilar? Bom, a gente vai lançar o produto agora em agosto, né? Nós estamos terminando de ajustar as questões burocráticas, que a gente precisa de registrar isso, assim, junto ao cartório, fazer os contratos, mas o produto já está formatado e pode ter acesso nós temos nosso site,
que é o www.longevoliving.com.br, e nós temos nosso canal também no Instagram, que é o Longevo Living. Longevo Livre, lá tem tudo Lá que as tem as pessoas informações quiserem. todas. Então você clica lá no WhatsApp, vai chegar para a Ingrid, que é a nossa responsável pelo comercial, e ela vai estar prestando essas informações todas. Ai, que legal. Fernando, eu gosto muito de falar do Vilar, porque eu acho que essa ideia pode ser multiplicada. Não precisa de ser do mesmo jeito, né? Assim, às vezes uma infraestrutura menor, mas que haja esse compartilhamento, essa assistência, porque o número de idosos, a população idosa no Brasil está crescendo com muita rapidez. Então, eu falei no princípio, quem vai cuidar de nós, onde nós vamos morar? É uma questão que interessa a todos nós, interessa a mim. Né? Nós criamos a Longevo exatamente para multiplicar. Então, assim, nós temos o desafio, que é o primeiro empreendimento, tá? Mas, igual eu estava te contando, surgiu o primeiro Vilar, e aí, em cima da ideia, isso dá para multiplicar. Isso é uma solução. E a partir do momento que é solução, dá para fazer outros empreendimentos. E a Longevo surgiu depois. Eu e o Dene, inicialmente, hoje a gente tem mais 2 sócios, são 4 sócios da empresa. A gente falou assim, vamos montar um negócio para multiplicar isso Brasil afora. Então, por quê? Porque eu sou solução. O Vilar é solução. A Longevo é solução. Ah, então conta aí os projetos, os novos projetos, as ideias. A gente quer ir, assim, a gente já tem uma área em São Paulo, o próximo projeto vai ser na região metropolitana de Campinas. Tá? Então, a gente já está desenvolvendo esse projeto e queremos espalhar isso no Brasil. Então, assim, é uma startup que não é de tecnologia, mas ela tem alguns pré-requisitos de uma startup. Ela é multiplicável, ela é inovadora. Tá? Então, assim, tem muito mercado para a gente explorar e a intenção do Longevo é exatamente essa. Gente, legal você falou isso, muito mercado para a gente explorar. E as pessoas ainda têm preconceito contra os mais velhos. É aquela história, né? Ou você fica velho ou você morre jovem, né? E ninguém quer morrer. Não, nós queremos viver, né? E viver no Vilar, porque o Vilar é exatamente a ideia é que você viva com mais qualidade. Com certeza, muito bacana. Parabéns pelas ideias, né? Pelo empreendimento e por acreditar tanto nesse público que está aí, que só vai crescer, crescer e crescer, né? Graças a Deus, estamos vivendo mais. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você queira dizer? Assim, eu assisti todos os seus podcasts, né? E foi muito válido para a gente, que reafirmou alguns conceitos que a gente tem com o empreendimento. A questão do merecimento, a questão de não dar trabalho para os filhos, aquela vontade, eu tenho que viver agora, não dá para me adiar ainda mais. Não, eu vou deixar isso para depois, não, eu tenho que viver agora. O que existe hoje, né? O que existe é hoje. O passado não existe, nem o futuro não existe. O que existe é que nós dois estamos conversando aqui agora, nesse momento. Então foi muito válido, foi um aprendizado para a gente e reafirmou assim, vários conceitos que a gente tem no nosso empreendimento. Ai, que bom. Boa sorte. Boa sorte, não. Já deu, já chegou, né? Chegou. Obrigada, Fernando. Obrigado. Gente, obrigada demais.